Hoje eu tenho a honra de estar aqui com meu amigo Matheus Corrêa. Daqui a pouco ele vai se apresentar. Aqui atrás está o meu fiel escudeiro, o João Tristão, que toma conta aqui da transmissão. Está o Daniel, que veio de Brasília, acompanhando o Matheus. Está o Caio e o pai do Matheus, meu amigo Messias, que também está aqui. Já almoçamos junto, hoje já fiz uma confusão de manhã. Eu estou perdoado, mas o Caio falou que eu já tá do lado daquele, que eu tenho que acabar com esse negócio do Covid. Que eu não tenho que mais dar desculpa no Covid, mas eu aprontei uma confusão, o Matheus mandou mensagem para ele, falou que tá chegando, aí ele botou lá em 2h30 ele tava chegando, eu achei que ele ia chegar às 2h30, aí falei pra Kelly, arruma o almoço mais tarde, mas deu tudo certo, lá em casa tava tudo pronto, e assim, tô muito feliz, assim, a gente tá fazendo um material muito bacana, um curso que o Matheus vai lançar, esse curso dele já tá pronto. E a gente pode já começar falando, eu acho que você se apresenta, mas assim, hoje a gente gravou o que a gente chama de criativos, né? É um material que vai ser feito para divulgação do curso do Matheus, junto com um livro dele. Eu tive a oportunidade de começar a ler e para produzir o material. É uma coisa muito bacana para você que é cristão, você que por um acaso viveu aí dentro de alguma igreja. É muito legal isso aí, porque o Matheus traz uma nova visão sobre a questão da prosperidade, a questão do dinheiro na vida do cristão, que isso é uma coisa, ou seja, nós todos podemos ser prósperos. Isso é muito legal. O Matheus, fica à vontade, se apresenta, fala um pouquinho de você para quem está nos escutando. Claro. E assim, muito feliz de você estar aqui. A gente não podia deixar de marcar essa tua vinda aqui e deixar isso registrado, né? Obrigado, meu amigo. Bom, primeiramente, muito obrigado, né? Me sinto muito, muito honrado de estar aqui, participando desse início desse projeto maravilhoso, o Cast que Salva. Eu sou Matheus Corrêa, eu sou teólogo, sou professor, sou escritor e eu tenho um encargo comigo, Renatão, que é de libertar as pessoas para uma qualidade de vida vinculada à espiritualidade. Eu gosto de falar sobre isso, né? Eu cresci num lar cristão, eu sei dos malefícios que a religiosidade pode causar, inclusive na sanidade das pessoas, na saúde das pessoas. Acho que você já teve um pouquinho de experiência com isso também. Com certeza. Então eu tenho esse encargo, cara, de poder levar as pessoas a compreenderem que Jesus não veio para instaurar uma nova religião, mas para trazer uma novidade de vida por completo, né? E aí, como você falou, eu estou lançando um curso agora e que fala sobre essa mudança de mentalidade a respeito das finanças, né? Tem muitos números que são assustadores. Por exemplo, a maioria dos casos de divórcio vem por problemas financeiros. Você tem uma maioria de cristãos hoje mais preocupados com dízimo, oferta e prosperidade do que, de fato, dos ensinamentos de Jesus. Então, fizeram pesquisas, por exemplo, nos Estados Unidos, em que ficou constatado que os cristãos eles sabem mais versículos ou estão mais preocupados em prosperidade financeira e em bens materiais do que em manifestação do sobrenatural. Uhum. Então os caras sabem tudo sobre dízimo, sobre oferta e sobre dinheiro, mas os caras não sabem nada sobre cura, sobre novidade de vida, transformação, redenção, perdão. E então, já que o podcast vai ter uma temática de saúde, de médicos, eu acho que vai ser bacana a gente trazer essa clareza, né, de que Jesus ele vem para trazer uma novidade de vida e isso faz com que todas as áreas da nossa vida sejam afetadas, né? Então o curso vai falar sobre finanças, mas trazendo a conclusão desse livro e do curso é uma mudança de mentalidade. Cara, eu preciso mudar minha cabeça, eu preciso entender que a ansiedade não tem como ficar, que o medo não tem como ficar, não dá para ficar preocupado, assim, a gente não pode deixar. Então, ansiedade, medo, estresse, tudo isso vinculado a finanças faz com que, de certa forma, a minha saúde seja prejudicada, eu não desfruto de Jesus e eu vivo uma vida completamente preso, achando que eu sou livre, né? Não, isso é muito louco, porque eu já vou te colocar numa primeira sinuca de bico aqui, porque assim, eu passei
um momento muito difícil aí, em junho, né? Começou junho, e depois fiquei 26 dias internado por conta do Covid. Né? Nesse meio tempo, muitas coisas aconteceram no hospital. Uma das coisas que eu mais escutei foi o seguinte, que Deus quis que eu ficasse, que foi uma permissão. Deus está te testando. Não, Deus fez a permissão que eu ficasse doente. Aí, eu sou um cara muito, digamos assim, hoje, depois, né, que eu comecei a andar com você, com o Reinhard e tal, eu tenho a convicção de que, cara, eu tava fora do peso, né? O colesterol alto, quer dizer, eu não estava cuidando da minha saúde o suficiente, ou seja, eu tinha convicção de que eu era um prato cheio pro Covid. Então, em nenhum momento eu disse o seguinte... Você jogou para Deus, né? Para Deus, e falou, nossa, eu tô aqui sofrendo porque Deus está me punindo. Eu gostaria que você falasse sobre o que você pensa sobre isso, porque isso é uma coisa que lá no hospital vivenciei com pessoas. Uma outra coisa, quando eu estava internado com um cara do meu lado, se tornou até amigo, e ele falou assim para mim, eu tô aqui porque eu tô pagando meus pecados. Né? Então, e um cara cristão. Então, assim, comenta o que você pensa sobre isso, porque isso é muito importante. E eu acredito que foi um fator definitivo na minha cura, nesse processo que eu passei lá, de entender que Deus, em hipótese alguma, quis que eu ficasse doente. Tinha essa intenção. A gente precisa abordar 3 coisas que eu acho que são cruciais naquilo que você apresentou e que eu acho que os crentes precisam entender isso. Primeiro, a gente entender essa questão da permissão de Deus. Depois, a gente entender sobre as provações de Deus. E a gente entender a obra da cruz de Jesus. São 3 pontos que eu acho que vão fazer com que a gente entenda um pouquinho melhor essa circunstância. Primeiro, é que infelizmente no meio cristão a gente começou a acreditar e foi ensinado que existe a tal da vontade permissiva de Deus. Existe uma vontade perfeita e existe uma vontade permissiva de Deus. Você é pai, eu também sou pai. E rapidinho a gente pode matar essa questão da permissão, que é o seguinte: se seu filho chega para você e fala assim, pai, posso jogar computador agora? Final de semana, chegou sabadão, pai, posso jogar no computador? Pode. Pode, tá bom. Isso quer dizer que você queria que seu filho jogasse computador? Não, ele pediu. Então, pera lá. A permissão não está vinculada a uma vontade de quem permitiu, mas de quem pediu. Entendi. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que permissão de Deus, ainda que isso a gente fosse querer atribuir uma vontade permissiva de Deus, permissão de Deus nunca foi expressada através de uma vontade de Deus. Eu não posso atribuir a permissão de Deus como se fosse algo que Deus quisesse. Por quê? Porque permissão é o desejo de quem está pedindo para fazer. Essa é a primeira coisa, né? E aí eu sei que tem muitos crentes que vão falar, mas na vida de Jó, Deus permitiu. Mais uma vez, aquela permissão divina não transparece, nem pode ser atribuída como sendo vontade de Deus. Aquilo é uma ocasião em que o diabo usou da própria mentalidade de Jó para fazer ele, para expressar para Jó o que ele acreditava sobre Deus. Isso é muito interessante, né? Porque no comecinho do livro de Jó, ele vai falar o seguinte, olha, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E muitos cristãos usam isso, olha que maravilha, Jó é um homem de fé. Não, cara, Jó era um cara enganado por si mesmo, pelas suas crenças com relação a Deus, achando que Deus dava e que Deus tirava. Quem que tirou dele? Não foi Deus. Tanto que no final do livro de Jó, ele vai se arrepender dessa mentalidade. Falou, olha, antes eu te conhecia, já ouvi falar. Agora eu te conheço. Então a primeira coisa é, não existe isso de vontade permissiva de Deus, porque a vontade permissiva é a vontade do outro querer fazer. Então a gente já mata essa aí. Certo. A segunda é as provações, né? Como que eu vou agora, então, dar uma desculpa para a minha enfermidade? É porque a gente tem a tendência de querer achar culpados na nossa vida. E quando a gente não consegue encontrar uma brecha na nossa vida, porque de vez em quando tem isso do crente também, né? Porque eu cometi um pecado, por isso peguei isso, por isso que aconteceu isso. Mas a maioria das vezes fala, não, porque Deus está querendo alguma coisa, Deus quer me ensinar, Deus quer me provar. E o dia que a gente compreende quem Deus realmente é,
a gente jamais vai atribuir a Deus a intenção de causar malefícios que podem causar a morte aos seus próprios filhos. Cara, isso é absurdo. Olha a ideia, olha a imagem de Deus que a gente tem. Então, por que o segundo ponto eu coloquei a respeito do que nós atribuímos a Deus, né? Os testes de Deus? É porque na nossa visão, Deus é um Deus bipolar. Ele é, assim, meio sádico. Entendi. É um cara que tá aqui de longe e fala assim, rapaz, acho que meu filho tá precisando aprender um pouquinho a depender mais de mim. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar um vírus nele. Pode ser que mate ele. Pode ser, acontece. A vida, né? Pode morrer. Mas para ver se ele aprende a depender de mim. Nossa. Quando Jesus vira e fala pra gente o seguinte, olha... Que doidura isso aí. Olha que coisa de louco. Jesus vem apresentar um Deus que é o seguinte, vocês, quando vocês têm o pai de vocês, meu pai tá aqui. Se eu viro pro meu pai e eu peço para ele um pão, que pai que vai dar para mim uma pedra? Não vai ter pai. E aí Jesus fala o quê? Se os seus pais naturais, que são maus por sua essência, que têm uma natureza pecaminosa neles, sabem dar boas dádivas, quanto mais o vosso Pai celestial. Nossa. Então a gente precisa quebrar essa ideia de que Deus, na sua soberania, porque Deus sabe o que faz, vai dar coisas ruins a seus filhos porque ele sabe melhor do que eu. Não, cara. Se a gente tem um mínimo de senso de bondade e não faria isso, por que Deus, sendo o Deus que é bom, faria isso? Que legal. Então, sacou? Mas essa ideia da culpa ela é pesada, né? Tem demais, porque a gente quer transferir. E aí essa que é a questão. Então, Mateus, por que cristãos pegam enfermidade? Eu sempre falo o seguinte, cara, porque nós estamos num mundo caído. Entenda uma coisa, eu gosto de dar exemplos que são práticos, né? Eu creio em Jesus, eu vivo num relacionamento com Ele, eu entendo a bondade de Deus e, por exemplo, eu fui acometido em um determinado momento vou colocar a minha esposa. Minha esposa foi acometida de uma alergia crônica, rinite, e ela viveu isso com a vida inteira, até o dia que eu conversando com ela, a gente conversando, eu vou falando, você sabe que isso não faz parte mais de quem você é. Porque esse é o ponto que vai puxar para o terceiro. Entender a obra da cruz de Jesus. Que é o seguinte. Quando eu paro de jogar a culpa para Deus e eu assumo que nós estamos num mundo imperfeito, eu consigo encontrar no próprio Deus a provisão para vencer o mundo imperfeito. Que louco. Esse é o ponto, cara. A gente atribui a Deus aquilo que é imperfeito, quando na verdade Ele é a provisão para nós nos livrarmos da imperfeição do mundo. Nossa. Então, tipo assim, na enfermidade... Cara, tá aí, o mundo caiu, tem enfermidade, tem um monte de mazelas, tem síndromes, tem coisas terríveis. Eu não posso atribuir isso a Deus. Por quê? Porque Deus é o promotor da cura. Deus é aquele que vai conseguir finalmente gerar um caminho para que o Renato saia de um leito de UTI outra pessoa. Exatamente. Então Deus não é o promotor da doença, Deus é o promotor da cura. Exatamente. E o problema é que a gente atribui a Deus a enfermidade. Aí fala, Mateus, mas o Renato não aprendeu algo? Sim, mas Deus não é o agente causador da doença. O agente causador da doença é uma natureza pecaminosa, é um mundo caído, que tem vírus espalhados para tudo quanto é canto e que nós estamos suscetíveis por causa dessa imperfeição na nossa carne. E aí a nossa perfeição é encontrada onde? Em Jesus. Jesus vem com a sua obra perfeita. Isaías 53, muito famoso, vai falar isso, né? Quase todo crente conhece. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Então, o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. Então, toda culpa pelo pecado, toda imperfeição que eu carregava, todo merecimento de doença, de enfermidade, de maledicência, de maldições, foi colocado sobre Jesus, para que agora repousasse sobre mim a paz. Então Jesus é a provisão para que eu de fato possa viver uma vida diferente. Então veio o Covid, é para isso que eu tenho Jesus. Não é porque Jesus me deu, não é porque Deus me deu. Deus me deu a cura. Deus me deu a cura em Jesus. E aí quando eu entendo a obra de Jesus, não faria sentido. Aí mais uma vez fica aparecendo aquele Deus meio bipolar. Ora ele promove a cura em Jesus, ora ele, não, eu vou negar um pouquinho a obra da cruz de Jesus, eu vou dar uma enfermidadezinha aqui pro meu filho, porque ele precisa aprender alguma coisa. Então tá tudo Deus muito punitivo, né? Isso, a gente acha que Deus, na sua soberania, usa de enfermidades e ele atribui e coloca enfermidade na vida dos seus filhos para que ensine alguma coisa. Cara, isso vai totalmente contra aquilo que ele demonstrou com o seu filho. Ele entrega Jesus justamente para falar, eu não estou colocando enfermidade, não estou colocando, não coloco, eu coloco, é a cura, eu disponibilizo, é a cura. E é verdade, quando você
entende isso e você declara isso na sua vida, isso aconteceu, né, comigo lá e eu digo que foi uma experiência única que mudou minha vida, mas em nenhum momento eu culpei a Deus. Foi muito bom para mim esse processo. Bom, pessoal, eu tive a oportunidade de começar já a ler, nós vamos, junto com esse curso que o Matheus vai lançar, o livro dele já está escrito, é muito top, depois vocês vão ver no curso dele, e eu comecei a ler algumas coisas, né? E algumas coisas me chamaram muita atenção, Matheus, por quê? Lógico que a gente foi criado, muitos dos cristãos, né? Criado com essa questão do dinheiro, que ter dinheiro é pecado, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha que um rico entrar no reino dos céus. E aí tem um pedaço do seu livro que eu acho muito top. Já vou dar um spoiler aqui, nem sei se vai já tá ao então, vivo galera, ali. dá nada não, vambora. É spoiler mesmo, não tem como não falar que porque se fosse o podcast a gente ia soltar depois, mas tá ao vivo. Quando você fala, aí até uma das que a gente colocou aí a Gabi assim, e aí, Jesus era rico ou era pobre? Entendeu? Porque a visão que as pessoas têm. E aí, esses dias eu até falei pro Jean, que vai estar aqui, que é meu amigo da Caju Brasil, ele e a Su vão estar aqui daqui a pouco, você vai estar com eles aqui. E aí eu falei pro Jean, se a gente pensar bem, eu escutei isso em algum lugar, não lembro se foi você que falou, alguém que falou, Jesus já nasceu rico. Assim, como assim? Eu tô falando rico de grana mesmo. Sim. Porque quando os magos visitam ele recebe ouro, incenso e mirra. Então, ele já ganhou ouro. Não sei qual era a quantidade, não sei se existe alguém que fala sobre isso. Incenso era caro. Mirra da mesma forma. Mirra da mesma forma, ou seja, aqueles primeiros presentes ali, como os padrinhos, né? Quer dizer, Jesus já não começa 0 a 0. Né? Ele nasceu num estrebaria, manjedoura, que tal, porque não tinha lugar, top. Mas essa visão que muitos passam, que o pobrezinho e tal, eu queria que você falasse sobre isso, porque tem tudo a ver com o teu curso, tem tudo a ver com, digamos assim, muitas pessoas, assim como eu, tiveram essa coisa da escassez, essa coisa de que não posso progredir, porque não combina ser rico. Não mereço. Como é que eu vou ser rico? Como é que eu vou me dar bem? Como é que eu vou prosperar? Não combina com o cristianismo. Entendeu? Fala sobre isso, porque esse é um grande paradigma. Eu acho que digamos assim, é um mito muito grande. Sim. E isso, na minha opinião, né? Destruiu muitas famílias. Sim. Destruiu muitos casamentos. Né? E fez com que muita gente não prosperasse na vida. Cara, dentro dessa minha pesquisa, né, para poder trazer material, conteúdo, estudando sobre a questão das finanças, da vida de Jesus, o grande problema é a gente tentar encaixar Cristo no modelo socioeconômico nosso. Então, Jesus era rico ou era pobre? Cara, para quem acha que pobreza é virtude, Jesus era pobre. Ele vai atribuir, não, porque Jesus não tinha isso, Jesus não tinha aquilo outro, Jesus era simples, Jesus era aquilo. E para aquele que quer justificar o amor ao dinheiro no Evangelho, fala, não, mas Jesus aqui, ó, é uma abundância, ele tinha roupas que lá na frente os soldados queriam dividir a roupa de Jesus, queriam cada um pegar a roupa dele, porque a roupa era boa, de boa qualidade e tal. E eu gosto de falar o seguinte, cara, a loucura de Jesus é que ele era o Senhor de todo o ouro e de toda a prata, e ele tinha a capacidade de estar em qualquer ambiente. Então, qual que é a loucura de Jesus? Por que eu não posso falar que Jesus é rico na perspectiva natural? Porque geralmente rico não frequenta todos os lugares. Os ricos, eles criam uma barreira, uma redoma, digamos assim. Exatamente. Onde ele tem um círculo ali de atuação, um círculo de amizades, e esse cara passou a viver nessa bolha dele. Então, geralmente, o rico, ele só vai para algumas regiões para promover algum tipo de ação, para falar que está ali fazendo. Então, Jesus era rico? Não. Por quê? Porque Jesus está nas currutelas, velho. Jesus está na casa do povo. Jesus está lá. É interessante. No meio do povo. Velho, você está louco. Eu estava lendo o Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 5, vai falar que Jesus foi num poço, bebeu uma água. E aí tinha uma mulher samaritana lá.
E aí ele prega o evangelho para essa mulher, ela crê, ela vai no vilarejo dela, chama a galera para vir, os caras ficam loucos com a mensagem de Jesus, falam assim, Jesus, fica aqui com a gente mais 2 dias. E Jesus fica, velho. Em Samaria, cidade pobre, era uma região isolada de Jerusalém, não tinha riquezas, não eram pessoas abastadas, e Jesus está lá, está no meio do povão. Então Jesus é rico? Não, por essa perspectiva natural, eu não consigo considerar Jesus rico. Ah, então Jesus era pobre. Não, também não era pobre. Que cara que consegue viver como ele viveu? Quem que consegue alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças? E os recursos celestiais? E quando precisa pagar imposto? O cara tira dinheiro até do peixe, filho. Tem dinheiro sobrando, tem dinheiro para fazer o que for necessário. Esse para mim é um dos milagres mais loucos que tem. E se você olhar, ninguém fala muito, Ninguém fala. Porque fala, Pedro, vai lá, pesca o peixe. Vai ter para mim e para você. Pode pagar o seu imposto e o meu imposto. Então eu gosto de dizer o seguinte, Jesus, ele não é rico nem é pobre porque ele é celestial. Olha que louco. Aí é o trem que eu quero trazer para cá, que é o quê? Qual que é a mentalidade que eu tenho trazido e que eu tenho buscado, que eu busquei colocar no livro, e espero que vocês tenham a oportunidade de ter esse conteúdo. Quando nós entendemos que nós agora fomos colocados em Cristo e nós somos agora celestiais, a minha preocupação não tem mais que ser com riqueza ou pobreza, porque eu sou do céu. E do céu eu posso estar em qualquer lugar e manifestar riquezas, inclusive naturais, em qualquer lugar. Mas a questão é, eu não preciso de bens e propriedades materiais para que eu me sinta amado, aceito, abençoado por Deus. Então tem uma chavinha numa frase de Paulo em Filipenses capítulo 4, que ele fala o seguinte, olha, eu aprendi o mistério de viver feliz em qualquer circunstância. Existe um mistério de ser feliz em qualquer circunstância. Mas, nesse contexto que Paulo escreve isso é bom deixar enfatizado, que é o seguinte, quando Paulo fala que ele aprendeu esse mistério, ele acaba de receber uma oferta gigantesca dos filipenses, ele fala, agora eu tenho mais do que eu preciso. E teve que juntar um monte de gente para trazer essa verba aí, né? Então, você tem que entender que é o seguinte, para mim a palavra que define Jesus e a essência dele nas finanças é desprendimento. Quem é desprendido com o dinheiro, velho, o cara tá feliz sempre. E por que ele tá feliz sempre? Porque ele entendeu de onde que ele é, ele manifesta recursos aonde ele tiver. Então se ele tá no meio do deserto, vai ter provisão. Se ele tá num empreendimento, vai prosperar, porque aquilo é uma natureza. Ele entendeu de onde que ele veio, qual que é a fonte que ele acessa. Então, eu gosto de dizer o seguinte, os crentes estão presos na mentalidade ou do amor ao dinheiro, ou do evangelho franciscano, porque não entenderam que são celestiais. Quando eu sou celestial, eu posso estar em todos os aspectos, em todos os pontos, para manifestar e compartilhar riquezas e bens materiais. Não é obrigado a estar numa ponta ou na outra. Mas eu não preciso disso aqui para definir o meu sucesso e tudo mais. O problema é que a gente tem essa dicotomia. Se eu tenho dinheiro, eu tô pecando, eu não mereço, eu já me vendi ao dinheiro. Então eu preciso ser pobre, eu preciso ser o voto de pobreza, né? Porque isso é valioso diante de Deus. E a gente esquece da realidade simples de Jesus, que é aquele cara que, querendo ou não, ele paga o imposto dele dos outros, ele tem recursos para multiplicar, para alimentar 5.000, e aí, você tem dinheiro para alimentar 5.000 agora? Fora a mulher e criança? Esse é Jesus. Ah, fala, mas veio do céu. Não, Jesus pegou, agradeceu e mandou distribuir. Tá lá. Ele disponibiliza, ele libera. É interessante também no final não sei se você lembra, mas no final do ministério de Jesus, quando ele já ressuscita e o povo, os discípulos voltaram a pescar. E aí eles avistam alguém na praia, de repente Pedro fala, é o mestre, arranca a roupa, pula na água, sai nadando, chega lá, Jesus já está com pães e peixes para servir para eles. Todas as vezes que Jesus se manifesta, sempre tem para ele e para todo mundo que está perto. Então Jesus, não tem como eu falar que Jesus é pobre, mas também não tem como eu falar que ele é rico, ele é celestial. Isso é muito louco. E uma coisa assim que hoje eu estava escutando, tenho escutado muito algumas mensagens, né? Até a gente já comentou sobre isso, e esse cara que é um nome forte dos Estados Unidos falava o seguinte, que enquanto a gente tem uma informação na mente, ela pode ser tirada, ela não está firme, mas quando vai para o coração, e quando a gente impregna isso no coração, aí isso se torna uma verdade. Manifesta. Que se manifesta através da fé, né? Exato. Entendeu? Eu queria que você falasse algo que você tem vivenciado, assim, essa questão, um dia você mandou uma mensagem para mim, falou assim, cara, mais uma vez, Jesus mostra para mim, assim, como se fosse um tapa na cara, assim, que
quanto mais eu dependo dele, mais as coisas acontecem. Sim. Como é viver assim? Porque assim, é uma coisa muito difícil. Olhando assim, eu estava até comentando com o Cairo, que está aqui, que é teu amigo, veio lá de Brasília, assim, como é difícil essa questão a gente que é empresário, você quer se programar, você quer fazer e você quer viver na sua dependência. Sim. Né? Você acha que você... Qual que é essa linha, né? Para mim, a maior dificuldade minha hoje, como cristão, até porque eu vim dessa coisa, tem que trabalhar e tal, e assim, meu pai é um cara muito trabalhador, e assim, até que ponto, sabe, como é essa dependência de viver de Jesus, assim, e ter essa convicção. E eu percebo também que isso é a paz que excede todo entendimento. Cara, essa é a loucura, essa é a chave. Porque quando a gente vai para Mateus 6, lá já por volta do versículo 30, mais ou menos, Jesus vai falar o seguinte: olha, vocês não precisam andar ansiosos pelo que vocês têm que comer, vestir, beber. E Jesus explica por quê. Porque quem se preocupa com essas coisas são aqueles que são pagãos, os que não têm um Pai Celestial. Então, a chave, digamos assim, desse desprendimento ou dessa ruptura com a dependência do querer fazer e querer realizar está: eu sei quem que é o meu Pai. Eu sei quem que cuida de mim, velho. Então, não é que eu sei quem cuida de mim, por isso eu não vou fazer nada. Eu sei quem cuida de mim, então eu posso fazer de tudo, velho. O que Paulo fala? Ele vira e fala o seguinte: olha, eu sei que os apóstolos estão aí, eles trabalham muito, mas desses aí, eu sou o que mais trabalha. Eu sou o que mais viaja, eu sou o que mais faz. Eu não tornei a graça de Deus inútil na minha vida. O que é tornar a graça de Deus inútil na minha vida? É quando eu entendo o Pai que eu tenho, e aí eu acho que as coisas vão vir por um anjo vai aparecer. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas é o cristão preguiçoso. Ele se torna alguém relaxado no sentido ruim da palavra, que é alguém irresponsável, porque ele... não, meu pai cuida de mim. Eu gosto de falar o seguinte, Isso é muito legal, cara. Véi, tem um versículo que é muito usado, que é Efésios 3:20. Fala o seguinte: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aí a gente para no versículo. Não, acabou. É isso, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Não, cara, mas o versículo continua. Ele fala: através do seu poder que atua em nós. É igual aquele tudo posso naquele que fortalece. Tudo eu posso, tudo. Eu vou fazer, eu posso de tudo. Então a loucura é a seguinte: Deus, ele vai agir com o seu poder através de mim. Então, por que eu entendo, para mim a jogada maravilhosa é essa, porque eu entendi quem é meu pai, cara, eu posso trabalhar, eu posso me dedicar, eu posso ser o melhor na minha profissão, porque eu sei que eu não dependo da minha empresa para ter os meus recursos. Então, na minha vida, como é que eu faço? Cara, eu prego, eu estudo, eu vou atrás, eu pesquiso. Não faz dá pra... live. Cara, estuda. saca só, eu já li artigos de psicologia, de psiquiatria, eu leio constantemente antropologia, sociologia, política, eu estou inteirado de tudo, eu estudo, eu vou a fundo, eu vou na Bíblia, eu leio sobre a linha calvinista, sobre o Armênio, eu vou em Lutero, eu vou em Agostinho, eu estudo para tudo que é canto, eu leio Olavo de Carvalho, eu leio Marx, eu leio até o comunista, eu leio, até o Ehringer, Marx lá. O Marx, o Engels lá. Então, tipo assim, eu leio de tudo, eu estudo, eu tento ser o melhor naquilo que eu faço. Então, eu tento ser o melhor escritor, eu tento ser o melhor analista, eu tento ser o melhor pastor possível, eu trabalho, mas por quê? Porque eu sei que no final do dia, quem cuida de mim é o Senhor. Você fala: cara, eu não tenho essa força toda, não consigo. Ou não dá, ou tá muito pesado, e você deixa de usar todas essas forças sobrenaturais, né? Exato. Que estão acessíveis, disponibilizadas. Né? Disponibilizadas. E esse é o assunto que eu queria entrar. Fala para quem está nos escutando, como é que funciona essa questão da nova aliança, dessa coisa que já está tudo disponível. Esse aí é um mito muito grande, né? Que é como se nós
Eu tenho que pagar um preço ainda. Eu tenho que pagar um preço, eu não estou pronto, eu preciso enfrentar, tipo assim, preciso fazer algo mais, e sendo que quando Jesus morreu, subiu ao céu, mandou o Espírito Santo, e quando, na verdade quando ele fala, né, esse é o cálice da nova aliança, ali já tá consumado, resolveu. Acabou. Fala um pouquinho disso aí. Cara, eu acho que o segredo para uma novidade de vida tá justamente nessa compreensão de que quando Paulo fala lá em Gálatas no capítulo 2, versículo 20 e 21, ele fala o seguinte: olha, eu agora fui crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Essa vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então a chave tem que virar em que sentido? Eu preciso entender que tudo que Jesus fez na cruz é suficiente para me redimir, me perdoar, me purificar, me santificar, me dar uma nova identidade e conceder o livre acesso à presença de Deus. Porque somente através de um relacionamento com Deus é que eu vou ser transformado e vou conseguir expressar essa novidade de vida. Então qual que é o problema que a gente tem no meio cristão? É que é mais ou menos assim, as pessoas estão buscando se melhorar para ter um acesso a Deus. Mas sem o acesso a Deus, ninguém se melhora. Porque senão não precisa de Jesus, velho. Eu preciso entender que Jesus é suficiente para me conceder acesso a Deus. Porque quando eu vou para Deus, eu recebo dele uma nova identidade. E essa identidade muda a minha prática. É isso que é o ponto que eu tenho que trabalhar demais. É o seguinte: eu não alcanço uma identidade através de uma ação. As minhas ações é que são mudadas por ter recebido uma identidade. Eu recebi uma identidade de santo, por isso eu posso viver em santidade. Eu recebi uma identidade de puro, por isso eu posso viver em pureza. Eu recebi uma identidade de celestial, por isso eu posso manifestar o sobrenatural. Então a loucura é, Jesus ele pega aquele que é pecador, ele fala: se você crê em mim, velho, eu te dou o poder de ser feito filho de Deus. Isso é a palavra de Jesus. Todos os que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Cara, quando eu sou filho de Deus, eu vou entender então que agora não há mais barreira, não há mais nada que me separa da presença de Deus, absolutamente nada. E é justamente esse livre acesso que faz com que as minhas atitudes sejam transformadas. A minha prática muda, a minha oração muda, a minha vida muda, não porque eu estou me mudando e por isso estou sendo aceito por Deus, mas porque eu fui aceito por Deus, aquilo se torna uma manifestação prática no meu dia a dia. Então esse livre acesso é que Jesus faz e fica muito bem representado no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, quando o véu se rasga. Havia um local da habitação de Deus, que era o templo de Salomão. O templo tinha a parte externa, que era o átrio, uma parte mais reservada a todos os membros da tribo de Levi, que se chamava Santo Lugar. E no santo lugar, só o sumo sacerdote, ou seja, o principal, o chefe da casa da tribo de Levi, tinha acesso à tal da presença de Deus. E tinha um véu que separava, uma cortina bem espessa que separava esse santo dos santos, que é a presença de Deus, do santo lugar. Quando Jesus morre na cruz, esse véu, que tinha mais ou menos 13 metros de altura, alguns falam que é 13, outros falam que é 18, mas vamos pôr 13 metros mais baixo, ainda assim é alto. Ele se rasga de cima a baixo, para mostrar que não tinha como o homem fazer isso. E era tudo que separava o homem da presença de Deus. O que Jesus está falando? Eu morri, livre acesso. Acabou. Não tem mais separação. Todos podem se achegar diante de Deus se crerem na minha obra. E aí, Renatão, acho que a grande sacada da nova aliança está em eu entender que no meu relacionamento com Deus, ele se mostra o suficiente para mim. Porque acho que a loucura vai ser que as pessoas então passam a buscar a Deus pelo que ele pode dar. Passam a buscar a Deus porque ele pode ser um Deus abençoador e eu quero mudar meu casamento, eu quero mudar minhas finanças, eu estou com minha saúde debilitada, então eu quero alguma coisa de Deus. E eu esqueço que o maior bem que Jesus disponibilizou é o relacionamento com o próprio Deus. E aí eu sempre gosto de fazer aquela breve meditação no salmo mais famoso da Bíblia, Salmo 23. Salmo 23 todo mundo conhece, que é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a gente usa esse versículo para falar, tá vendo? Deus vai me dar todas as coisas.
Mas o original desse primeiro versículo do Salmo 23 é: o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Ele é meu pastor. Suficiente. Ele é suficiente. Eu já tenho meu pastor. E aí quando você lê esse primeiro versículo dessa forma, você vai entender que todo o resto, a centralidade continua no pastor. O pastor me leva para pastos verdejantes. Veja que ele não fala, eu vou me alimentar nos pastos que um pastor me deu. Ele fala, ele me leva. Me coloca na mesa. Ele me leva para águas tranquilas. Ele refrigera. O refrigério da alma do salmista não são as águas tranquilas, não é o pasto verdejante, é o pastor. Ele refrigera a minha alma. Ele prepara uma mesa, um banquete na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo. Entendeu? Tudo é sobre o pastor. Então, quando eu entendo que Deus se manifesta como eu sou, para que Ele supra todas as minhas necessidades, sejam elas naturais, fisiológicas ou financeiras, eu consigo então viver em novidade de vida. Por quê? Porque agora, Renato, eu não dependo mais da Bela para ser feliz. Eu dependo de Deus. E aí eu te falo, em algum momento Deus vai me decepcionar? Nunca. Eu sempre vou estar satisfeito. E porque eu estou satisfeito em Deus, agora eu posso satisfazer a minha esposa. Que loucura. Porque eu estou suprido em Deus, eu posso manifestar suprimento naqueles que estão ao meu redor. Porque a minha saúde vem de Deus, eu não preciso me preocupar mais com as minhas circunstâncias, porque eu sei que nele eu sou sarado, curado, renovado e assim por diante. Então, quando eu entendo quem Deus é, o acesso que me foi garantido pela nova aliança através do sangue de Jesus, toda a minha vida muda. Que doidura, né? Ô, a Kelly tá aí? Vê se ela, eu quero que ela venha aqui, pergunta se ela pode vir aqui. E como é que tá o tempo aí? Só para eu saber que eu aqui, se temos que deixar, nós vamos... Deu uns 40 minutos já, mais? Já veio? Hã? É que teve que recomeçar aqui. Mas ele depois vai juntar o... E aqui? Não fala. Alguém tá cronometrando? De uns 50 minutos. 50 já minutos deu, já, então nós quase estamos com uma hora. É. Matheus, é o seguinte, ó. A gente tem tempo aqui pra caramba. A gente tem assuntos, muitos assuntos, né? E um dos assuntos que eu gostaria que você falasse, até pela sua experiência, porque aqui é o cast que salva, né? A nossa plataforma é a informação que salva. Você, ao longo desses últimos, acho que os 2 anos, 3 anos, você teve a oportunidade de andar muito perto com o Reinhard Hitler, né? Que é um cara formidável, um profeta, grande referência para nós, missionário, um cara que é um cara que faz, porque hoje ele tem não sei quantas crianças, orfanatos, abrigos, creche, sim, né? Além de ser uma pessoa assim diferenciada, né? E o assunto que eu quero te perguntar é o seguinte: você viu muitos momentos de cura, sim, né? Durante essa sua trajetória. Então, assim, como isso acontece? Eu sei que é real, mas eu vou te perguntar: é real? As pessoas realmente são curadas? Entendeu? Porque, lógico, nós estamos aqui é um ambiente que a gente fala muito de saúde. Nós temos clientes que já aconteceu com a gente por exemplo, a gente tem um amigo, né, que ele tem essa coisa de ele entrar no quarto e ele falar, e ele, através da palavra dele, pessoas são curadas, ele é um médico, entendeu? Mas assim, as pessoas duvidam muito disso. Então, fala da tua experiência, se você pode contar um caso real. Depois a Kelly chegou aqui, e aí depois que você terminar isso, aí ela faz uma última pergunta para você. Beleza. E ela tem uma profecia para te dar, que ela falou o seguinte, que você vai morar em Rio Preto. aí ela fala isso pessoalmente. Pode deixar. Vamos lá, então. Cara, é real demais. Não é assim, é loucura. Eu poderia contar vários casos, mas vários mesmo. Eu vou tentar falar alguns que foram mais emblemáticos, assim, mais marcantes e chocantes para mim, né? Eu comecei a traduzir o Reinhard no ano de 2015, num casamento. Precisou de um tradutor lá, porque ele foi chamado de surpresa. Ele não tinha levado o tradutor, porque ele não sabia que ia compartilhar. Me chamou e falou: preciso que você traduza. Fui lá e traduzi. E a partir de então comecei a viajar com ele. No ano de 2016 fui o único que viajou com ele para tudo que é canto. Eu só não viajava quando os eventos já tinham tradutor próprio, mas eu viajei para tudo que é canto, né? E teve, talvez a primeira viagem maluca que a gente fez foi para Chapadão do Céu, igreja, uma cidadezinha pequenininha, velho.
sei lá, 10 mil habitantes, trem assim. Mato Grosso do Sul. Pequenininho. E a igreja que a gente foi tinha 40 pessoas, mas o evento deu 100 e tanto. Ficou com cadeira na rua e tal. E aí, nesse dia, foi a primeira experiência louca que eu tive com o Reinhard, que foi assim, ele pregando e eu traduzindo. Eu gosto de falar, a gente estava pregando, né? Nós dois pregando. Você tava junto. E aí, ele chegou no final da ministração e falou, agora nós vamos fazer uma fila aqui, na verdade nós vamos fazer 2 filas. Então, uma aqui comigo e outra com o Mateus. O Mateus foi na mesma unção que eu e foi a primeira vez que ele tinha feito isso. Eu nunca tinha orado sozinho nos eventos com ele por pessoas. Do nada ele falou, não, agora dei uma fila aqui comigo e uma fila com o Mateus. E aí, beleza, vamos embora, né? E aí vem aqueles pedidos, ora pelo meu filho, ora por isso, ora por aquilo, até que chegou uma senhora que tava com o joelho, não, cara, eu não tô brincando, assim, o joelho dela devia ser 2 joelhos meus juntos, assim. E aí ela chegou e falou assim, filho, eu tô com um problema no meu joelho, eu já fiz cirurgia, não resolve, o médico fala que eu não tenho que fazer mais, tá aqui o problema. E aí eu falei, tá bom, posso orar? Eu falei, pode orar. Posso pôr a mão? Pode pôr a mão. Eu falei, não, então põe a mão por cima, que eu ponho a minha por cima da sua, só pra você não se sentir constrangida. Cara, mas foi loucura, porque a hora que ela pôs a mão, eu pus a mão por cima, a gente sentiu o joelho desinchando. Na mesma hora, o joelho assim fez assim, ó. Na mesma hora, eu só pus a mão e falei assim, Jesus, obrigado. Eu nem fiz aquele treino. Ela me olhou e falou assim, funciona, né? Funciona, né? Levantou e saiu andando, cara. Coisa de louco. E aí, beleza, o Ryan já olhou também assim, agradecendo, né, aquela coisa louca com Jesus. E aí, dali a pouco, numa outra conferência que a gente estava, ele perguntou, ele teve uma palavra de conhecimento sobre uma moça que tinha tido um acidente de moto e tinha tido um problema no tornozelo e estava quebrado e ia ter que... E aí perguntou quem que era, a moça levantou lá e ele virou para mim no microfone, tirou o microfone da boca e falou assim, Mateus, você tem fé? Eu falei, eu tenho. Então vai lá e ora por ela, não vou falar mais nada. Aí eu falei, pode deixar. Trouxe ela, aí ela chegou lá. E aí eu sempre falo a mesma coisa. Falou, você crê em Jesus? Você acredita que a obra dele é suficiente? Eu falei, eu creio. Eu falei, então você é curada. Pus as minhas mãos, você é curada. Cara, na mesma hora ela tirou assim a faixa que estava lá e começou a correr na frente do palco. Assim. Correr de um lado pro outro. Correr. Glória a Deus. E louco. E então assim, dava para contar tanto testemunho. Esse ano mesmo, no ano passado, estava na casa de um amigo nosso lá de Brasília, João, um abraço, João. E o irmão dele foi, cara, tava de muleta. Cara, você tava no dia? Não. Tava eu, João, a Gabi e o irmão do João, tava lá ele de muleta, o joelhão operado. E aí ele chegou lá na casa do João, a gente fez a nossa reunião normal e tal, e aí chegou no final, o João falou, Mateus, assim, a gente não pode deixar ele embora assim, né? Eu falei, de jeito nenhum, vamos acabar com isso aqui. E aí ele tava conversando comigo e falou, Mateus, eu tô muito decepcionado, porque essa é a 3ª cirurgia, nesse joelho, no outro eu já fiz 2. E eu nunca consegui empurrar meu filho na bicicleta. Eu não consigo brincar com meu filho. Porque se eu correr, se eu fizer um esforço, meu joelho estoura. Então, meu filho já vai fazer 7 anos, eu nunca brinquei na bicicleta com ele. Eu falei, não, vai acabar isso agora, você vai brincar na bicicleta com seu filho. E aí nós oramos, né? Mesma coisa, o joelho desinchou, ele largou a muleta e levantou. Aí a gente, nossa, que coisa louca. Cara, aí eu não aguentei, né? Na semana seguinte ele me mandou uma foto, velho. Ele abraçado com o filho e depois ele mandou um vídeo. Mateus, obrigado. E ele empurrando o filho na bicicleta. Véio. Aí quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar, agradecer a Deus e tal. Mas de ver assim, que a simplicidade do evangelho, que é Jesus pagou o preço que é suficiente para liberar a cura para todo aquele que crê, né? O relato bíblico é muito claro. Nenhuma pessoa que estava enferma, que foi até Jesus, voltou enfermo. Todos foram curados. Todos os que creram em Jesus foram curados. E você todos. sente uma convicção? Como é que é isso? Você consegue relatar isso? Se você tem palavra você consegue uma palavra, uma frase para relatar como essa sensação? Você consegue explicar? Cara, tem um negócio muito louco nesse mover do sobrenatural, que é o Espírito Santo, ele te dá uma ousadia que não é sua. Então eu coloco dessa forma. Eu sei que o negócio é diferente quando
o próprio Espírito Santo coloca em mim uma vontade de fazer, uma forma de fazer que eu jamais teria coragem de fazer. Uma ousadia que não é minha. Porque a exposição é grande também. É demais. Isso não acontecer, isso nada... Então, todas as vezes eu dependo disso. Eu falo assim, Espírito Santo, se for por mim, eu não vou orar. Se for por mim, eu vou ser acanhado, eu vou ficar com meia dúvida, mas me usa aqui, eu só quero ser usado. A glória é do Senhor. Né? Então, para mim, o que define é isso. Eu sei que existe algo que o Espírito Santo coloca em nós, que é uma ousadia que não é minha, uma coragem que não é minha. Cara, e é impressionante. Todas as vezes que a gente se dispõe a ser usado pelo Espírito Santo, ele nos usa. Todas as vezes. Todas as vezes. O Kelly, entra aqui um pouquinho aqui, fala aqui, dá um oi pro... A Kelly é minha esposa, a Kelly é idealizadora da marca Informação que Salva. E foi muito louco essa marca, Matheus, porque eu assim, depois do Covid eu tô bem sincerão. Assim, bem... A Kelly fala, Na lata. Tô sem filtro. Perdeu eu perdi o filtro. Vai embora. E eu tô muito sincero no meu coração de falar assim, quando a Kelly falou dessa marca, ela era uma mãe que via que a informação de um profissional da saúde podia salvar vidas, um filho, um adolescente, casamento, quer dizer, uma informação de um profissional top, ela resolvia isso, né? Eu, na hora, falei, nossa, eu achei legal e olhei o marketing por trás disso. Falei, nossa, vai ser top para nós, né? Então eu não tinha essa visão que ela tinha e eu pensei em transformar realmente essa marca grande, olhando muito mais os nossos clientes do que o próprio paciente em si. Mas isso mudou muito no meu coração, especialmente depois, agora que eu passei pelo Covid, e eu entendo muito o que ela fala, né? O que ela dessa coisa da informação que realmente salva. Então, a gente está vivendo um momento diferente na nossa empresa, de tá fazendo isso mesmo, não só preocupado com a gente, né, ou com o nosso cliente, que eu sempre, como eu era um cara muito que tinha que trabalhar, eu sempre era focado no cliente, mas por isso que a Kelly deu esse nome Informação que Salva. Comercialmente era um nome grande. Depois aí no Vinícius que trabalha com a gente, o Ribeiro transforma em IQS, mas assim, a Informação que Salva continua. Legal. Então isso é muito legal. A gente está fazendo um podcast aqui, né, totalmente fora do contexto, né, da atuação, normal, da ciência. Da ciência, né? Mas eu acredito que muita gente vai ser assim, muito impactada e vai ter mudança de vida escutando isso aqui, como nos outros também, né? E aí, Kelly, você está com o Matheus aqui, eu já perguntei várias coisas para ele, mas fala um assunto que você quer que ele fala, que tá bem legal aqui o nosso tema. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que a gente fala de saúde. E acho muito legal porque sempre que a gente trouxe uma pessoa que conhece, que é amigo do médico dos médicos, que nós somos também. Quando a pessoa está numa situação onde os médicos não conseguem resolver, a maioria das pessoas procura o médico dos médicos. E eu acho que não tem que ser a primeira página para esse médico, porque ele que orienta os médicos, ele que ajuda que os médicos eles caminhem, e queima no meu coração isso, que falar do médico dos médicos. E uma das coisas que mais eu sofro de ver as pessoas, elas não sabendo que a saúde já é um direito adquirido. Sim. Que toda doença, ela é uma afronta ao que Jesus fez na cruz. Isso. Eu queria que você falasse um pouco por que nós não aceitamos a doença, em qualquer âmbito. Olha, a gente não vai aceitar a doença justamente por essa compreensão de que através da obra de Jesus há um processo de substituição e de inclusão ao mesmo tempo. Então Jesus ele tomou o lugar que era meu na cruz. Eu era pecador, ele não. Então ele me substitui. Ele vai, você não consegue suportar o preço. Você não consegue pagar o preço que é necessário pelo seu pecado. Deixa que eu pago por você. Porque eu consigo suportar esse preço. Então ele me substitui. Mas ao mesmo tempo ele me inclui na obra dele. Então eu fui incluído em Cristo. Logo eu morri com ele e eu ressuscitei para uma nova vida com ele. E aí a pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte: Jesus aceitaria alguma enfermidade nele? Alguma enfermidade pode subsistir no corpo de Jesus, na essência de quem ele é?
Se não existe espaço para a enfermidade em Jesus, então não tem por que eu aceitar a doença em mim. Se Jesus não pode ter, eu também não. Simples assim. E por que existe ainda a doença? A doença existe, eu tava falando isso, a gente falou isso no começo, eu só quero comentou. deixar claro que eu não sou contra a medicina, na verdade a gente trabalha com isso. Eu acredito que você procurar o médico certo salva a sua vida. Isso. Encontrar a informação certa salva a sua vida, como eu creio também que essa informação é vital para te ajudar a se curar. Exato. É porque a grande questão é a seguinte, Kelly, eu quero fazer um parênteses aqui. Tem muitos médicos que vão nos ouvir, né, nesse podcast. Espero que eles tenham ficado até o final para ouvir isso aqui. Recentemente, na nossa comunidade, eu compartilhei algo sobre propósito, sobre a vida nova em Jesus. E um dos exemplos que eu dei foi na medicina, dizendo o seguinte: olha, a gente às vezes mistifica o trabalho do médico, achando que o médico cristão tem que ser o curandeiro. É o cara que chega no consultório e ele ora pela pessoa e acabou. Todas as enfermidades vão embora. Cara, a gente tem que lembrar que antes de qualquer coisa, o cristão ele deve ser como Jesus no sentido relacional. Então o fato do médico ser cristão deveria fazer com que ele transparecesse aquilo que os outros médicos não transparecem. Ele vai se compadecer, ele vai sentir a dor do outro, ele vai se inteirar da situação, ele vai ter um tratamento diferente, ele vai lidar de forma diferente com os problemas e ele vai ter uma sabedoria diferente para poder fazer diagnósticos. Então eu falo o seguinte: olha, ainda que você não ministre a cura, existe como você expressar Jesus na medicina, na simplicidade de um relacionamento. E aí, por que agora trazendo para a sua pergunta, por que existem as doenças? As doenças estão aí, porque nós estamos num mundo que é imperfeito. Jesus um dia virá. A minha esperança, a nossa expectativa, a nossa firme esperança é essa. Haverá um momento em que não vai haver mais choro, não vai haver mais lágrima, não vai haver mais imperfeição. E nós ansiamos por esse dia, mas até lá, eu gosto de lembrar disso. Toda e qualquer enfermidade nada mais é do que uma oportunidade de nós manifestarmos a realidade de quem Jesus é. Então não é que Deus promove a enfermidade, mas Ele nos dá a oportunidade de falar: eu sou Deus que cura. Eu sou o médico dos médicos. Mas eu queria até falar com você uma coisa que, quando você conhece os médicos, como nós andamos muito próximos, realmente ainda existem algumas pessoas, alguns médicos que estão nessa energia ainda, sabe? Pelo estresse, materialista, pelo cansaço. Mas eu tenho prazer de falar que levar a informação que salva é realmente conectar os médicos de verdade. Olha que coisa maravilhosa. Com as pessoas que Isso realmente precisam. Foi essa a dor que me deu quando eu comecei a escutar esses médicos. Médicos são médicos por propósito, né? Por propósito. Cristãos não são cristãos. Isso, mas, assim, sim. Muitos médicos, e nós levantamos a bandeira do IQS, que é a informação que salva, porque a gente quer levar a informação desse médico, mas mais que isso, conectar esse médico com a pessoa que precisa. Porque na hora que dá a dor, na hora que a gente está no hospital, na hora que o filho está doente, você vai onde for para o médico te ajudar, né? Alguma coisa que não está resolvendo. A gente sabe que tem o médico dos médicos, mas eu acredito muito que Deus usa também as pessoas Perfeito. capacitadas. Você estuda, você busca a Bíblia, mas se você não estiver conectado com a fonte, você não consegue fazer nada. É isso. A mesma coisa a medicina, a pessoa pode ter a conexão, mas se eles não tiver com amor no que eles fazem, não vai. Por que eu falo isso? Quando eu visitei muitas pediatras e eu falava assim com elas, e elas falavam sobre os bebês, o que acontecia, eu vi o tanto de coisa que eu tinha feito errado na meus filhos. Então eu falava, gente, informação salva. Informação que fala a verdade salva. Exato. Então a gente tem que ter essa compreensão, né? Eu gosto muito de uma fala de Agostinho. Ele fala o seguinte: às vezes os cristãos mistificam muito a graça extraordinária. É aquela sobrenatural. É o coisa de louco que médico nenhum, ou que advogado nenhum, ou que ciência nenhuma vai conseguir explicar. Eu só quero o natural. Mas existe uma graça que é ordinária. E essa é muito mais comum e Jesus usa ela, assim, direto. Então, quando você vê na caminhada de Jesus, ele trabalhando com o cobrador de imposto para transformar aquele cobrador de imposto em alguém generoso. Ele não precisa fazer cair do céu dinheiro. Ele simplesmente transforma a vida de um cara que é político influente. Ele fala, agora vai ter restituição. Eu entendi a mensagem de Jesus. E a gente tem que lembrar disso.
Jesus, ele quer sim se manifestar através dos médicos e da medicina, porque ele é o médico dos médicos. Sim. Então existe uma graça que é ordinária, que é o quê? Eu busquei a informação, a pessoa tem uma compreensão boa e clara daquele que é o médico dos médicos, e ele passa uma informação agora que vai mudar a minha vida, que vai transformar, que vai salvar a minha vida. É ordinário, mas vem da fonte. Isso. Vem da fonte. Muito louco, né? Mas assim, dá pra falar, mas... Não, vai aqui. Não, se deixar, sim, Matheus, embora, né? sabe assim, pra gente terminar, um dia o quer pedir água? Não. Você não tá filmando o Renato agora. Ah, não, tá. É que lá. agora Aí. o Messias tá aqui, campeão. É, cameraman aqui, cameraman. Tá muito bom essa. Eu acho que isso aqui ficou melhor que o nosso podcast, depois vamos ver, hein? Gente, é engraçado que Jesus salva, né? É. Mas quando eu falo que a informação salva, eu não falo de salvar. Não, salva assim, Salva não você. salva daquele momento, É. não é salvação eterna que nós estamos falando, nós estamos Não, de salvação não. ordinária, salvação Isso, é. salva. Matheus, um dia eu tava escutando uma pregação uma mensagem do Bill Johnson. Para quem não conhece, o Bill Johnson é uma das maiores referências, né, no mundo, né, e eu acho muito louco quando ele fala o seguinte, que tem que ter a cura, né, então assim, o cara não aceita que não, Isso. né, o cara é muito, né, ousado, Enfático, né? é enfático, não, cara, se chegou aqui tem que ser curado, né, e aí naquele dia, né, assim, ele faz no final desse negócio, ele faz uma oração, e é muito legal o seguinte, naquele dia assim, ele falou uma coisa que aquele dia eu comentei com a Kelly, que ele começou a narrar uma história, e mesmo o negócio estando gravado, era de madrugada, eu senti Que doido. que mesmo estando gravado. Por que eu estou falando isso? Porque eu gostaria de terminar esse podcast que você fizesse o que está no seu coração para a gente deixar gravado. Bora. Eu não sei se é falar para quem está enfermo, eu não sei se é para você falar para, sei lá, algum médico que vai nos escutar depois, porque alguém vai escutar. Boa. Isso aqui, talvez essa pessoa não está ao vivo. Foi o que Boa. aconteceu comigo, né? Mas isso vai ficar gravado. Então, que quando essa pessoa escutar isso, né, que também pela gravação, ela seja tocada. Perfeito. Bora? Perfeito. Lá agora, na hora. Vamos lá. Fica à vontade, se quiser fechar o olho. Bora. Aqui você é livre. Jesus, obrigado. Obrigado por essa conversa maravilhosa. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Nós sabemos que é o Senhor quem tem organizado cada ação aqui através da informação que salva, agora o podcast que salva. Nós sabemos que o Senhor tem alinhado as pessoas, tem alinhado propósitos. E nós somos gratos ao Senhor por isso, porque nós temos percebido o seu agir através de nós e nós queremos continuar sendo canais. E nessa hora, eu oro primeiramente por todos os médicos que estão nos ouvindo, que de fato eles sejam, nesse momento, tocados pelo Senhor e sejam renovados na sua mentalidade a respeito da medicina, da sua atuação e de como eles podem expressar o Senhor em cada mínimo detalhe do seu atendimento. Num diagnóstico, numa conversa, numa consulta, num centro cirúrgico, numa UTI, num plantão noturno. Eu declaro agora o teu Espírito tocando cada um desses médicos que estão nos ouvindo, para que eles entendam o propósito e o papel que eles têm, a capacidade que eles têm de expressar a sua essência, a sua vida, a sua compaixão, o seu amor pelas pessoas, através também da medicina. Declaro sobre eles a ousadia para falar como o Senhor fala, declaro a eles a ousadia para tocar como o Senhor toca, e declaro sobre eles também o revestimento do seu poder, para que através das consultas, dos seus atendimentos e da ação que eles têm enquanto médicos, o seu sobrenatural possa se manifestar a cada uma das pessoas que forem conectadas com eles. Declaro também médicos sendo alinhados ao seu propósito, alinhados a uma vida com o Senhor, conhecendo o poder de Deus e sabendo que há uma missão a ser cumprida também através da medicina. E obviamente, Jesus, nós te damos graças por todas as pessoas que também estão ouvindo esse podcast. E eu libero agora para cada pessoa que esteja nos ouvindo, que está passando por alguma enfermidade,
eu repreendo essa enfermidade, nós não aceitamos. Eu declaro que a sua cura é suficiente e que nessa hora as pessoas que não creem ainda no Senhor possam experimentar da cura como uma evidência de que o Senhor as ama e já pagou o preço para que elas fossem eternamente salvas. E nessa hora eu declaro que curas são liberadas para comprovar e para conduzir pessoas ao arrependimento e a entregarem as suas vidas ao único Senhor que é médico dos médicos. E todos os cristãos que estão nos ouvindo, que eles assumam a sua identidade de filhos, sabendo que, estando no Senhor, nenhuma enfermidade é legítima e deve permanecer sobre eles. Por isso, nós juntos rejeitamos e declaramos a saúde que é do Senhor se manifestando em cada um dos nossos irmãos. Graças ao Senhor por esse momento. Obrigado, Jesus, por essa conexão. Obrigado por esse podcast.